prazer, Ana Caruca. Eu sou a professora Altaci, saio Mitauara Indira Tataya Cocama, Sauaritsuri, Santo Antônio do Içara, Itamaquara, Amazonas. Eu sou a professora Altaci, sou do povo Cocama, falo a língua Cocama e sou de Santo Antônio do Içara, do Alto Solimões, no Amazonas. Sou professora da Universidade de Brasília, né? E essa trajetória até chegar aqui começa a partir do momento que praticamente eu nasci e começa essa minha formação dentro da minha cultura, né? Com meu pai, Cocama, com a minha mãe Caixana, com minhas avós Ticuna, né? E Cocama também. Então, essas ancestralidades estão em mim. E com a força da ancestralidade caminhei até chegar aqui. A senhora pode começar do começo, então contar um pouco para nós sobre a sua história e sobre a sua infância, como você via o mundo e como isso difere da forma como você passou a ver depois do tempo passar e da senhora ingressar na universidade e ter novas experiências. Bom, quando eu me dei conta de perceber o mundo, né, que você nasce e cresce na sua cultura. Eu saí da minha aldeia com 19 anos, então tive uma vivência, né, com meus pais, com meus tios, com meus avós, e eu não entendia muito quando eu me dei conta uma vez que eu fiquei me questionando o que significava outubro. Eu ouvi a palavra outubro e não sabia o que significava. E pelo contexto da fala dos anciãos, outubro para mim era uma coisa ruim. E aí eu ficava olhando e quando falava outubro eu ficava com medo, né? E aí foi passando o tempo e aí eu fui descobrir que outubro era um mês e era uma coisa ruim porque estava no período de alguma guerra, né? Era o período da ditadura na realidade, né? Que eu sou de 75, de 80 eu estava com 5 anos, mais ou menos, aí 86 anos, então falava em relação a isso, e o mês de outubro estava relacionado com algum caso, né, que tinha sido repercutido pela rádio, e que falavam do que estava acontecendo no Brasil, e eu não tinha, eu entendia como uma coisa muito ruim. Então, mas assim, crescer com os rituais, né, do eclipse, crescer em comunidade com os meus parentes, na roça, né, nossa, foi a melhor parte da minha vida, né? Foi lá que eu aprendi os ensinamentos, né? A língua, apesar de ser o Cocama já como segunda língua, né? Para mim, tudo passou a ser significativo a partir de toda a minha vivência com a minha cultura. E a senhora nos disse que saiu da sua tribo aos 19 anos. Como foi essa transição? Como a senhora se enxergou? A senhora teve momentos de epifanias? Ou a senhora foi uma transição mais limpa e mais rápida? Não, eu aos 18 anos eu fui escolhida para ser professora da aldeia da minha avó, a aldeia Ticuna, na vila de Betânia, que fica próximo a Santo Antônio do Içara, porque na realidade eu sou do Jacurapá, né, dentro do rio Içara, minha família é de lá, sai. Meu pai, né, que tinha sido levado pelos salesianos e ficou até os 18 anos, né, e depois fugiu, volta, casa com a minha mãe. Mas depois que os filhos começam a nascer, ele vai em busca de escola para levar os filhos, né? E a escolinha mais próxima que tinha era em Porto Américo fazendo parte já de Santo Antônio do Içara. Aí chegamos viemos em várias comunidades até chegar ao Porto Américo, meu pai procurando escola, né? E até que chegou em Santo Antônio do Içara, onde tinha uma pequena escola. E lá muitos filhos nasceram lá em Jacurapá, outros já nasceram já em Santo Antônio do Içara, que formou uma comunidade, né? E dessa comunidade nós estamos lá até hoje, né? Então, aos 18 anos eu sou escolhida para ser professora, né, de português como segunda língua, mas antes não dava esse nome, né? Eu tinha feito um curso em Tabatinga, né? Nós fomos levados para fazer um curso, letras, matemática, ciências. Hoje, naquele momento, significava quarto adicional, né? Ou licenciatura curta, como eles falavam. E aí fiquei lá 2 anos e depois o prefeito não renovou mais os contratos.
E eu conversei com alguns estudantes de Cuna falando que aí uma amiga, filha da diretora, falou que em Manaus tinha possibilidade de continuar o estudo. E com a faculdade a gente não precisava passar mais por problemas de prefeitura, contratação, porque a prefeitura ia nos contratar definitivo. E com essas palavras dela, eu comecei a sonhar em continuar os estudos, né? E saí de Santo Antônio, né? E aí alguns que eram meus alunos passaram aí comigo para Manaus, 3 ticunas, e a minha irmã, né, caçula, fomos para Manaus, 96, nós fomos 95 para final de 95 para 96, nós fomos para Manaus. E aí você imagina um sonho, né? Tudo que contavam para você do que era Manaus, tudo mais, depois você vai viver o que é Manaus. O estranhamento desde o barulho, o estranhamento da toda aquela movimentação e a nossa estadia na periferia, né? Nós vamos morar em cima de um bueiro, nós vamos morar em quarto alugado, né? Todos nós juntos. E chegou um momento na cidade em que nós não podíamos mais continuar, porque tinha acabado o dinheiro, né? Pouco dinheiro que nós tínhamos levado tinha acabado e nós não conseguíamos emprego. E aí os ticunas voltaram, né? Aí ficou mais difícil porque a gente dividia tudo. Eu e a minha irmã fomos morar em casa de família, trabalhar em casa de família, né? E aí foi o período que vi que não ia continuar os estudos, porque o trabalho era muito dinâmico na casa, né? Então nós não tínhamos como continuar. E quando eu conversei com uma colega minha, uma amiga, e ela disse que tinha visto uma plaquinha para contratação de professores, e ela perguntou se eu não dava aula, eu falei que sim, e aí ela preparou o currículo, emprestou umas roupas para eu ir, e aí comecei a aceitar, gostaram da proposta de trabalho que eu tinha falado, e a partir de então eu saí da casa da senhora que eu morava como babá, né, na casa, e fui morar num quarto alugado. Aí peguei a minha irmã também, que morava numa outra casa, fomos morar juntas. E a partir de então eu fiquei nessa escola e na prefeitura de Manaus, né, até antes de vir para cá, para a Universidade de Brasília. Só que dentro da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, que essa escola era conveniada, eu fiquei de 97 até 2005, quando eu fiz o primeiro concurso, né, que depois de 5 anos eu consegui, fazendo cursinho popular, eu consegui passar na Universidade do Estado do Amazonas, 2001. Em 2005 eu me formo e presto concurso para a universidade, para a Secretaria Municipal de Educação, onde eu sou aprovada, né? Mas já trabalhava na gerência de educação escolar indígena como gestora, supervisora, assessora, desculpa. E assim também como fiquei algum tempo em várias escolas, né, de Manaus, como professora volante, que chamam, que substitui as que faltam, né? E no concurso público eu consegui, depois do concurso público, ficar fixo na gerência de educação escolar indígena como assessora. E também como, até porque eu sou uma das fundadoras da Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus, né? Eu e o professor Eli. E juntos, a partir de 2005, 2006, a gente assume a gerência, né? E chama novos professores, uma equipe interdisciplinar para trabalhar conosco. E depois disso, né, continuo meus estudos, especialização. E aí, quando eu estou no mestrado em Sociedade e Cultura da Amazônia, eu sou aprovada no segundo concurso, né? No primeiro concurso eu tinha sido a minha colocação eram 200 vagas, eu acho que eu fui a 177. E aí no segundo concurso, em 2008, eu fui a 10ª, né? E depois passei por doutorado aqui na Universidade de Brasília. E aí eu vim para cá, né, 2012 a 2016.
Defendi, e quando foi em 2019, aí voltei, quando voltei para Manaus, assumi a gerência de educação escolar indígena, regulamentando aí as, a- as propostas de lei, né, para a criação dos projetos de lei para cooficialização, né, não cooficialização, desculpe, o reconhecimento da categoria professor e escola indígena, dos centros de línguas maternas, né, que tem em Manaus, mais de 22 centros. Então nós passamos a gerir esses centros e 4 escolas indígenas, né? E fiquei no período de 2016, que eu defendi em março, e logo em seguida assumi a gerência, de 2016 até 2019, quando eu venho fazer o concurso aqui em Brasília, e sou aprovado. E dia 2018, final de 2018 na realidade, aí dia 8 de março de 2019, eu sou chamada, né, para tomar posse. E a partir de então eu estou aqui na Universidade de Brasília. Mas meu sonho era continuar meus estudos, né, na área das línguas indígenas. E aí eu passei também nesse período, né, continuando os estudos, como eu estou até agora, no mestrado profissional, né, de línguas indígenas na UFRJ, no Profilind. E como se difere de sua experiência de estudante e de professora? São realidades diferentes, como indígena, como mulher, ou a ver similaridades nesses dois processos? Bom, tem ser professor e ser estudante, acho que a principal, não digo diferença, mas a posição, né? A posição que nós temos em relação aos estudantes. Eu procuro sempre não utilizar esse poder que o professor tem de hierarquia, né? Eu procuro sempre levar em consideração a forma como eu fui, eu não falo a palavra educada, mas como aprendi, né, com os saberes, respeitando a todos e não sem me impor, né, em nenhum momento a autoridade que eu tenho, mas através do diálogo, através da forma como eu trato meus alunos. Nunca foi preciso eu dizer que eu sou a professora e que eu estou acima deles e por causa disso eles devem aceitar o que eu estou falando. Então sempre construímos de forma dialógica essa nossa interação. Mas eu sei que há, né, essa diferença, principalmente nessa questão hierárquica, mas para mim, até agora, né, não foi preciso eu utilizar e é tranquilo essa relação com os meus alunos. E tanto é que eu sou aluna também, ao mesmo tempo que sou professora, eu sou aluna, né, então isso é bem importante para mim estar na minha prática repercutir isso, porque é o que eu vivo, né, é o que eu sou até agora. Meu nome é Luizete, eu sou indígena lá do Acre, da aldeia Luquini, que está localizado no município de Manciolino. A minha vontade de entrar numa faculdade, isso vem desde quando eu terminei o segundo grau, né? O ensino médio. Na minha época a gente falava segundo grau. E lá no Acre, antigamente, as oportunidades não eram as coisas não eram tão acessíveis, né? Eu vim de uma cidade pequena, né, de 15 mil habitantes, então a acessibilidade não era tão, né, não era tão fácil, porque você ter que sair da aldeia é algo que te dá medo, né? E quando apareceu os vestibular indígena aqui para a UNB, há uns 10 anos atrás, que foi quando começou, na minha cidade vizinha, a gente soube que teria, né, esse vestibular. Aí o que eu fiz? Eu me candidatei a esse vestibular. Eram gente pessoas de todas as aldeias do estado do Acre. Porque esse vestibular indígena, ele abrange
o Brasil inteiro, mas são escolhidos aqui, pela COCAY, nas reuniões são escolhidos polos. E nessa época foi escolhido um polo perto, a 40 quilômetros da cidade que eu moro. E então fui fazer esse vestibular, não consegui passar, e aí esse sonho ficou engavetado de entrar numa faculdade. E quando foi agora, depois de mais de 10 anos, teve um indígena que se formou aqui, que se chama Jósimo. Ele e um outro indígena, né, que é da minha aldeia, que se formou em nutrição, eles lutaram para que o vestibular retornasse para o Acre como um polo. Porque o vestibular tinha, mas não ia com o polo do Acre, né? E eles conseguiram, e esse vestibular foi para uma cidade chamada Tarauacá. Tarauacá é uma cidade a uns 400 quilômetros de onde eu moro. Me reuni com meus sobrinhos. Era um sonho que estava assim meio que guardado, mas eu ter ido fazer esse vestibular, ele foi mais para incentivar os meus sobrinhos, né, que tinham terminado o ensino médio, e eu queria que eles fossem. Então, levei eles, fomos para Tarauacá fazer esse vestibular e eu passei só. Meus sobrinhos não passaram e eu nem acreditei que tinha, né, porque a gente vê essa juventude, né, eu muito tempo sem estudar, né, então... E a minha vinda para cá. Aí aconteceu que eu, né, fui classificada e vim. Não sabia que existia aqui a Maloca, não sabia que existia centro de convivência. Eu idealizava que eu ia ter que vir, eu ia ter que achar um lugar para me ficar e só. E aí procurei o Jósimo, né, que tinha se formado aqui, e aí ele me disse o que eu teria que fazer, que eu teria que chegar aqui, que eu teria que ir na minha coordenação, que eu faço curso de farmácia, e eles iam me guiar. E como assim foi feito? Eu vim, né, fui lá na coordenação, a coordenadora me mandou para cá, no outro dia eu vim, aí já conversei com as meninas aqui, conheci a Cláudia, né, que é a coordenadora daqui, e elas me ensinaram os meios de como fazer para entrar, né, nas políticas aqui, né, da universidade, do que eu precisasse, elas estariam aqui para tudo, né, com relação a saber onde que eram os lugares e como fazer, né, para me inscrever nas bolsas. E eu descobri também que aqui que a gente tem esse incentivo, nós indígenas nós temos esse incentivo, né, com o auxílio moradia, com o auxílio pecúnia. Primeiro a gente tem o emergencial, aí tem a Bolsa MEC. Isso tudo eu vim descobrir depois que eu cheguei aqui. E assim me sentindo mais tranquila, né? Essas bolsas elas atendem assim na nossa necessidade o mínimo, porque nós não temos tempo de trabalhar, é só para estudar. Pode relaxar que a gente vai fazer os cortes certinhos. Agora eu vou te perguntar, tá gravando ainda, né? Qual é a diferença da forma como você vê a universidade antes da sua entrada e de agora, que você já é uma estudante? Como você vê a universidade, não só a Universidade de Brasília, mas a instituição universidade? Para mim é uma oportunidade, né? A universidade para mim é uma oportunidade, como para mim sempre foi um sonho que ficou guardado, era algo que para mim não era ao meu alcance. E principalmente para nós que vivemos na aldeia, é algo assim fora da nossa realidade, né? Como por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Eu tenho aprendido a cada dia, estando aqui, a me comunicar com as pessoas, porque eu sou muito tímida, e não só eu, como eu conheço tantos parentes que também são tímidos, né? E eu vejo assim como uma oportunidade, assim, de que eu também posso. Às vezes eu me sentia inibida por achar que eu não era capaz, por ser indígena, e também porque nós sabemos que na aldeia os nossos estudos eles não são tão modernos como uma pessoa que estuda aqui. A oportunidade para uma pessoa passar num vestibular
É muito mais fácil para uma pessoa que estuda numa cidade grande, moderna, que tem tecnologias, que tem meios, né, do que uma pessoa que mora na aldeia, que não tem tanta oportunidade. Como, por exemplo, não é agora, há uns 2 anos atrás, que foi internet para minha aldeia. Mas não existia internet. Então a gente vivia meio que num mundo, aquele mundinho pequeno. E eu posso te dizer que lá na minha aldeia nós temos poucas pessoas aqui do Acre, principalmente da minha aldeia. Quando tem os vestibular indígena, eu sempre mando para as aldeias vizinhas, mas o que as pessoas têm é medo, têm vontade, mas têm o medo de sair de lá e vir para o novo, né? Vir para a cidade, vir sem ter parente, sem conhecer as pessoas, porque não é fácil, né? Mas graças a Deus que a gente só tem que ter coragem, mas graças a Deus que eu quando cheguei aqui, eu tive a oportunidade de já vir direto aqui, conhecer a Maloca e receber o carinho dessas pessoas que estão aqui, porque de uma certa forma, quando a gente está num ambiente que eu não gosto de falar dos brancos, porque dá meio que aquele negócio como se a gente tivesse preconceito com o branco. Mas não é. Mas é porque assim, quando a gente está perto dos parentes, a gente se sente mais à vontade para falar, para dar as ideias, independente, porque em qualquer lugar tem pessoas que têm os acontecimentos, dos sentimentos, né? De sentimentos ruins, tanto ruins quanto sentimentos bons. Mas ainda assim, eu me sinto melhor, né? Estando aqui. Pelo ambiente, pelas coisas da Cláudia, ela é uma pessoa que recebe todo mundo igual, deixa a gente à vontade mesmo, assim, tipo, ela gosta que a gente se sinta em casa como a gente se sente em casa, aqui na Maloca. É tanto que tem pessoas que, assim como eu, né? Teve um tempinho vago, todo dia vem aqui, todo dia vem aqui. Tipo, repor um pouco das energias, né? Às vezes os parentes se reúnem ali atrás para fumar os seus cachimbos, para passar o seu rapé, né? E, tipo, se confraternizar mesmo. Às vezes a gente não vem nem atrás de nada, a gente vem só para revigorar as energias. Digo sinceramente que quando cheguei aqui, eu não acreditava em mim, né? Tipo, é um vestibular, é difícil? Não é fácil. Então, tipo, eu fiquei em primeiro lugar, né, na minha categoria, que é farmácia. Mas eu chego aqui, depois de tanto tempo sem estudar, eu fico imaginando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, né? E logo quando eu entrei, iniciou a pandemia. E aí eu tive que voltar para o Acre. Eu não tinha acesso a computador, não tinha acesso às tecnologias mesmo, né? Aí, como a gente já era cadastrado em todos como é que chama o nome? Os programas. Os programas, né? Já estava cadastrado nos programas aqui da UNB, então eu tive acesso a computador, né? Agora, o acesso a computador, só que depois do acesso a computador eu também teria que aprender a lidar com o computador, que também não foi algo muito fácil, tanto que eu tô assim um pouco atrasada, né, com o meu curso, por conta de que na hora da matrícula, aí sempre tem uns programas também aqui que tem alunos que recebem a gente, que é para mostrar a faculdade e tudo, tanto que agora eu mostro a faculdade para os que vêm, né, e que eu também estou nesse programa. E aí, o interessante é que a gente não sabe tudo, né? Porque você, por exemplo, você vai me ensinar, né? Lu, tu tem que fazer assim, ó, tu entra no CIGA, tu tem que fazer a tua matrícula, vai em tal lugar e tu vai. Aí eu pego, abro lá, aí só aparece algumas disciplinas, eu sei quais são as que eu tenho que fazer, mas só aparece aquela, eu vou lá e clico. Aí tá, cliquei, tipo, naquelas 3 disciplinas. O ideal é fazer 5, né? 6. Aí pra ficar no curso. Aí coloquei. Aí só deu aquelas 3. Aí depois, na rematrícula não apareceu mais nada. Na extraordinária não apareceu mais nada. Aí ficou por isso mesmo, foi só as 3. Então, assim, depois, com o tempo que eu voltei pra cá, que eu fui ver que eu poderia, entendeu? Isso tudo falta de conhecimento. Então, assim, não é uma coisa muito fácil. E eu tenho, assim, para comigo, né?
Quando eu cheguei aqui, eu dizia assim, meu Deus do céu, será que eu vou acompanhar? Será que vai dar certo? E aí, quando eu vi aquelas coisas, a professora começava a falar, e eu olhava e eu dizia assim, não, eu não vou conseguir. E sempre quando eu estava perto das pessoas que não eram indígenas, eu sempre dizia, às vezes eu me sinto burra. Aí sempre as pessoas diziam, você não fala isso, você não é burra, você é capaz. Sempre acontece isso, né? E aí, tipo, aí eu dizia assim, ai gente, às vezes eu penso em desistir, porque aí teve um senhor, um dentista, né, que eu estava conversando, que às vezes eu pensava em desistir, né, por conta de que, primeiro você deixa a sua família, né, pra vir. Eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho um filho que é meu e uma filha que é minha filha do coração, e quem fica com eles é a minha mãe. Então, você deixa tudo, você deixa trabalho, porque eu era autônoma. Então, deixei de ganhar meu dinheiro trabalhando para vir para cá, para estudar, né, em busca de melhorias. E assim, quando eu falo que eu não vou conseguir, sempre tem alguém para dizer, não, se você está aqui, você fez o vestibular, você passou porque você é capaz. Não foi ninguém, você não está pagando, você não pagou uma entrada. Entendeu? Você veio e isso é algo assim que me revigora mesmo a não desistir, a continuar aqui. Tive um pouquinho de ansiedade, né? Porque, né? Aí eu me achava que é por causa da idade, é por causa disso. Não, mas os meus colegas alunos brancos, eles também têm, e é pior do que eles. A gente tem essa segurança de estar aqui e com as pessoas aqui, você vê assim que não é só você vai vendo, vai trabalhando, porque tem pessoas aqui, os parentes, que eu vejo tanta dificuldade, às vezes eu fico olhando de longe, sempre que eu posso, eu vou lá ajudar. Tá aqui o meu parente, Lademir. Oi, Lademir. É uma pessoa que eu conheci, ele entrou no vestibular depois que eu, né, e ele é uma das pessoas, quando chegou aqui, ele já me mandava mensagem, ele tem um grupo, né, já me mandava mensagem, já foi estreitando amizade. Aí sempre que eu posso, eu tô aqui auxiliando ele e ele me auxiliando também, né? E a gente está vivendo numa situação difícil. A gente pede também que os parlamentares aqui... Para encerrar minha fala, quero dizer que sou fruto de uma universidade inclusiva chamada Inclusão dos Povos Indígenas nas Universidades Federais. Bom, eu sou Tipuici Manoque, sou de Mato Grosso, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, cientista social e mestranda em antropologia social pela USP. Hoje a gente está reunido aqui, né, no acampamento Terra Livre, o 19º, e é bastante importante essa luta que marca o mês dos povos indígenas. A luta ainda ela é pelo território, mas além disso, né, nós temos a luta também pela permanência nossa, uma qualidade de vida dentro do nosso território, né, trazendo o etnodesenvolvimento. Então são várias frentes de luta, além da educação e da saúde. Hoje nós estamos aqui, né, o povo Manoque, ele vem trazer, né, essa luta de mais de décadas referente à homologação do território Manoque. Então a vinda exclusiva desse povo que eu faço parte é justamente para pedir, né, ao atual presidente que ele faça a homologação do nosso território, né? Então por isso que hoje nós estamos aqui, mas existem mais de 400 terras indígenas em várias fases de demarcação, né? Em várias fases de processo de identificação, de demarcação, de homologação. Então todos esses povos estão reunidos essa semana aqui, né? A semana de luta dos povos indígenas no acampamento Terra Livre para poder reivindicar esses direitos agora nesse governo, que é a nossa última esperança de que nossas terras sejam homologadas, demarcadas e identificadas. Ainda você vai ganhar um presente.
A importância dos povos indígenas, né, dos estudantes indígenas dentro das universidades, é porque um exemplo que eu trago aqui de Mato Grosso, nós temos um projeto, né, piloto, que é PROIND, Programa de Inclusão Indígena na Universidade, que formou mais de 110 estudantes. Todos esses estudantes, né, que formaram, hoje 50% deles que já formaram, eles estão atuando dentro dos seus territórios, na saúde, na educação, na área do direito, né, na área florestal. Esses estudantes voltaram para suas comunidades e são eles que fazem frente da luta, né, de resistência, mas com esse conhecimento, com essa bagagem acadêmica, né, porque nós sabemos que a importância do diploma para o não indígena, né, faz muita diferença. Então hoje nós temos muitos indígenas, né, fazendo esses trabalhos que detêm, né, desse conhecimento científico. Então estar na universidade é fazer a diferença na luta também dos povos indígenas. Eu quero ser grata pela oportunidade, né, de estar aqui nessa faculdade, e que eu estou aqui porque eu sei que teve um trabalho que foi feito antes de mim, né? Teve pessoas que lutaram para conquistar esse nosso espaço dentro das universidades, aqui dentro da UNB. Então eu quero ser grata a essas pessoas que têm trabalhado, né, sem saber para quem, e que eu estou aqui por luta deles. Então eu quero ser grata a todas essas pessoas. Como vocês estão vendo nós aqui, os parentes que vão chegar, não precisa ficar com medo, porque tem um lugar para a gente interagir, conhecer outros parentes, fazer amizade, e estamos aqui na luta para que os próximos que virão se sintam à vontade, porque aqui é um lugar para... o UNB é o lugar que está recebendo os indígenas, que está dando oportunidade para todos nós. Então, que vai chegar, não precisa ficar com medo, porque já tem um lugar para a gente ficar. Então venham sem medo, que aqui é o nosso lugar, dentro da universidade, e buscando aprender e deixar o nosso legado também. Que todos os espaços eles precisam ser ocupados, e que nós, povos indígenas, há séculos lutamos para ocupar esses espaços que foi nos tirado, e que todos sejam aqui acolhidos pela Universidade de Brasília, que as línguas indígenas estejam em todas as partes, que as epistemologias indígenas estejam tão igual quanto as epistemologias ocidentais, e que cada vez mais professores indígenas formados daqui dessa universidade e de todas as outras possam estar ministrando aulas para povos indígenas e para não indígenas também. Obrigado. Muito obrigado, professor.